Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu. Quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Bruno Jardim, senhoras e senhores. Falei com o Juninho só no canto para atrapalhar, né, Juninho? Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz. Irmãos e irmãs, não, só irmãos, né? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, que alegria a gente começar esse ano. E tava demorando, né, Juninho? Você falou que no começo aí, realmente, a cada 10 pessoas que eu encontrava na Ibarra, e aí, quando volta o homem do cenáculo? Sabe quem mais procurava a gente? Quem? As mulheres. Sim, isso é As verdade. mulheres de vocês. Aliás, depois derem uma olhadinha no Instagram, na postagem desse encontro, olha os comentários. Muitas mulheres comentando. Eu estava falando com o pastor Kenny, isso é um indício, ou melhor, já indica que elas não são só apenas partes interessadas daquilo que Deus faz entre nós, mas partes afetadas, seja para o bem ou para o mal. Já ficou, né? E pessoal, esse ano, o Homens do Cenáculo 2026, eu e o Juninho, a gente conversando, a gente percebeu que a gente vai fazer uma jornada. É uma jornada de redescobrimento. Redescobrindo a masculinidade. E é interessante porque quando se fala de redescobrir, tem muito a ver com tirar o que está coberto, sabe? Alguém aí tem Discovery Channel em casa? Você gosta de ver? Cadê? Ninguém? O que é o Discovery? Descoberta, né? Eu estava falando ali com o Alan agora há pouco sobre... A gente estava conversando de rock, né? E falando de bandas, eu falei, tem algumas bandas covers, né? O que são bandas covers? São bandas que estão de cover, coberta, encenando. Pois essa jornada de redescobrimento, ela é muito necessária. Porque, de certa maneira, meus irmãos, a sociedade, o sistema, a vida vai colocando camadas em nós e a gente nem percebe. Às 18h30 agora, a gente estava no nosso encontro de partilha. Quem estava lá com a gente na partilha? Cadê ela? Aí o Carlão, cadê o Carlão? Juninho, o Carlão soltou uma que eu falei, eu vou ter que falar isso lá em cima. A gente estava falando sobre isso, sobre o redescobrir. E aí percebendo que conforme a gente ia falando, né, Maicon? Camadas iam sendo colocadas na luz. Aí ele falou assim, pastor, é tipo cebola. Cada camada é uma lágrima. Eu falei, rapaz, você tá poeta, hein? Aí ele falou, nosso grupo é o grupo cebola. Eu falei, não faz isso não, irmão. Não, isso aí, grupo de homem, não pega bem, não. O grupo cebolinha, não. Mas é verdade, Carlão. A analogia é perfeita. Redescobrindo a masculinidade. E hoje, a gente vai começar onde tudo começa, que é na Bíblia. Pastor Kenner Terra, nosso pastor, está conosco para justamente ajustar nossas lentes, porque a maneira como o homem lê a Bíblia afeta a maneira como vive a vida. Olha os comentários lá das mulheres no Instagram. Necessário, necessário. Então, que hoje seja, meus irmãos, o início de uma jornada que começa na Bíblia e ao longo do ano, esse tema, redescobrindo a masculinidade, vai ancorar em algum tema que toca a nossa vida. Então, por exemplo, redescobrindo a masculinidade na saúde mental, nas emoções. Redescobrindo a masculinidade na saúde, na vocação, nas finanças, na família, na igreja e por aí vai. Então hoje é o início de tudo. E que tem como norte a passagem de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18, que fala justamente disso. Paulo fala, e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. E estamos sendo transformados de glória em glória. Porque a jornada do redescobrimento, ela passa por esse remover de camadas, onde com o rosto descoberto, Deus acessa a sua e a minha autenticidade, para dali fazer um processo de aperfeiçoamento. Isso é contínuo. A ideia é que a gente chegue no final do ano, não é, e aí, aprendi a ser homem, não. Entrou nessa jornada, que é contínua. É um gerúndio. Você vai redescobrindo. Amém? Então, quero convidar aqui o nosso pastor Kenner Terra. Você pode recebê-lo com alegria?
Graças a Deus. Que vai começar a descascar essa cebola na Bíblia. Pastor, obrigado. Fica à vontade. Tamo junto. Muito bem. Boa noite. Graça e paz. Homens do cenáculo. Bom, me provocaram para falar sobre masculinidade na Bíblia. Ou seja, o que a Bíblia fala a respeito de masculinidade. Só que nós temos alguns problemas. Primeiro problema, a Bíblia é uma obra escrita especialmente por homens. É possível que algumas partes do texto bíblico, algumas tradições, tenham passado, de alguma forma, pelo filtro ou pela preservação de mulheres. É possível, mas a Bíblia é um texto masculino. A Bíblia é um texto escrito por homens, primeiro. Segundo, a Bíblia surge num contexto em que homens e mulheres não eram vistos como iguais. Então, além de ser uma obra escrita por homens, também surge em um contexto em que mulher e homem, essas duas formas de existir, criadas por Deus, não eram tratadas em seu contexto como iguais. Um exemplo, assim, bem nítido, é quando uma mulher teria um tempo de impureza depois da gravidez. Quando era um menino, o tempo de impureza era menor. Quando era uma menina, o tempo de impureza era maior. Então nós temos esses dois pontos. E terceiro, esta Bíblia, que foi escrita por homens em um contexto masculino, também consegue, em boa parte, subverter esta predominância masculina e também dá espaço para o lugar das mulheres. E aqui eu acho que nós temos um sinal deste texto como uma obra inspirada. Porque mesmo escrito por homens, textos escritos por homens, mesmo num contexto masculino, nós temos a valorização e a presença também de mulheres. Quer dizer, é como se o próprio texto subvertesse uma tendência natural que ele teria para a centralização no homem. Então, é o seguinte, meus irmãos, quem tem a maior responsabilidade de ler bem esse texto, para que este texto produza mais vida e menos morte nesta relação entre homens e mulheres, sabe quem são? Quem? Os homens. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência de ler esse texto e fazer deste texto ainda mais masculino do que ele é. Nós temos a tendência de lermos esse texto e fazer deste texto instrumento para a promoção de um equívoco sobre masculinidade mais do que ele é. Então, assim, eu gostei muito dessa ideia de começarmos pelo texto bíblico, de começarmos pelas narrativas bíblicas. Para quê? Para redescobrirmos a masculinidade ou o conceito de ser homem, de ser macho, no texto bíblico. E a minha oração, irmãos, é que esse texto bíblico, lido a partir desta preocupação, produza em nós transformação. Especialmente transformação da nossa concepção de masculinidade, do ser homem. Sabe por quê? Porque se de um lado nós percebemos o quanto a ideia equivocada de masculinidade, criada a partir do texto bíblico, produz violências contra as mulheres, contra os filhos,
este mesmo olhar equivocado sobre masculinidade a partir do texto bíblico nos desumaniza também. Nos oprime também. A compreensão do masculino distorcida usando o texto bíblico não prejudica somente as mulheres, prejudica profundamente as mulheres. Porque saibam, hoje o altíssimo índice de violências corre lado a lado com o crescimento do número de evangélicos no Brasil. Será que é coincidência? Veja, na mesma medida em que o número de violências domésticas, causadas especialmente por nós homens, aumenta, paralelamente se percebe o aumento da quantidade de igrejas e de evangélicos. Alguma coisa está acontecendo aqui. Eu acho que tem a ver com leitura bíblica. Eu acho que tem a ver com a maneira como nós, homens, lemos e somos ensinados sobre masculinidade na Bíblia. E, ao mesmo tempo, essa masculinidade tóxica, esta masculinidade equivocada, desumaniza também nós, homens. Nos coloca no lugar de risco. Que o Espírito de Deus nos ajude. Que através da sua palavra haja libertação daquilo que prejudica a tantos e tantas ao nosso redor, como também prejudica a nós mesmos. Amém? Então, assim, vamos começar respondendo uma pergunta óbvia. O que é ser homem na Bíblia? Primeira coisa, ser homem na Bíblia não tem a ver com virilidade. Não tem a ver com ser viril. Ser homem na Bíblia não tem nada a ver com força física. Não tem nada a ver com potência, com poder. E nem com conquista. Então, ser homem na Bíblia não tem a ver com virilidade. Sou homem. Então, homem não chora. Homem não se dobra. Homem não pergunta na rua se estiver perdido. Homem se ferra, mas não pergunta. Homem não perde. Homem sustenta. Homem é forte. Veja, essa linguagem não caracteriza o ser homem na Bíblia. Ser homem na Bíblia não tem nada a ver com virilidade. Não tem nada a ver com isso. O que é ser homem na Bíblia, então? Logo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, verso 27, nós temos a mais importante, a partir desta ideia que se desenvolvem todas as outras ideias sobre masculinidade na Bíblia, que é a ideia do ser humano como imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 27, diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Eu expliquei isso, inclusive, domingo agora. Não é que Deus criou o homem macho à sua imagem. Diz que Deus criou a humanidade à sua imagem. Humanidade aqui tem a ver com uma estrutura generalista. Não é homem em relação a gênero. Tem a ver com humanidade enquanto existência, enquanto ser. Ou seja, Deus criou a humanidade à sua imagem. Aí o texto vai definir o que é essa humanidade à sua imagem, de forma muito bonita. Diz assim, homem e mulher os criou. Então, o que é a imagem de Deus? A humanidade. E como que esta humanidade revela a imagem deste Deus? Na figura do macho e da fêmea. E se você continua lendo, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na, tendo domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. É assim, o que caracteriza ser homem, ser macho na Bíblia, é ter a dignidade de se reconhecer
e reconhecer a outra parte como imagem de Deus também. Então a conversa começa dizendo o seguinte: ser macho na Bíblia, ser masculino na Bíblia, não tem a ver com força, não começa a conversa com resistência e nem com potência, tem a ver com carregar a imagem de Deus. E o que significa carregar a imagem de Deus? A primeira coisa é representar este Deus na criação. E representa a Deus na criação obedecendo a sua vontade, qual seja que homem e mulher carregam a mesma imagem. Então, toda compreensão de masculinidade que diminui a dignidade do homem e da mulher é contra a imagem de Deus. Então, ser homem, o masculino na Bíblia, começa dizendo o seguinte: ser homem na Bíblia é representar Deus, porque a imagem de Deus tem a ver com representação dele. Aí Deus diz: vocês vão multiplicar, vocês vão cuidar, vocês vão proteger a terra. Só que veja, essa ideia de proteção, de cuidado, primeiro, não tem a ver só com o homem, tem a ver com o homem e com a mulher. Então veja aqui, toda compreensão de masculinidade que nos coloca, do ponto de vista de dignidade, de responsabilidade e de cuidado, acima da mulher, é uma expressão contrária ao que Deus quer. Então, ser homem tem a ver com perceber a dignidade do ser humano e tem a ver com perceber a dignidade da mulher, porque homem e mulher partilham desta mesma imagem. Logo, se eu sou homem e me acho superior, mais digno, mais imagem de Deus do que as mulheres ou qualquer outra expressão, isso diz que nós não sabemos o que é ser homem. Ser homem começa por olhar para si e olhar para outra pessoa e perceber em si e na outra pessoa a imagem de Deus. E se essa imagem de Deus está em mim e está na outra pessoa, então juntos representamos este Deus. Então cuidamos, protegemos, partilhamos e existimos juntos com a mesma dignidade. Então ser homem na Bíblia, meu irmão, tem a ver com representar bem Deus na terra. É isso. Para o primeiro texto da Bíblia, quem é homem, a imagem de Deus, o representa bem. O representa bem sendo cuidadoso, o representa bem validando o valor do ser humano, representa bem protegendo a criação, representa bem, inclusive, percebendo nas mulheres a sua dignidade. Então, veja só, para ilustrar isso. Na nossa compreensão, parece que ser homem, antes de qualquer coisa, tem a ver com força. E força, inclusive, para eliminar o outro que está à nossa frente. É muito comum entre nós homens usarmos expressões e olharmos o mundo sempre a partir da ideia de que, se eu sou homem, eu não tenho sensibilidade, por exemplo, com a dor ou com a desumanização de outras pessoas. Porque homem não sente empatia. E tem mais, homem não tem misericórdia. Errou, passa por cima. Na lógica aqui do texto bíblico, é o contrário disso. Ser homem é compreender a dignidade da humanidade. Então, não tem nem a ver com ser de um lado, ser de outro. Ser homem, por exemplo, segundo a Bíblia, é defender o direito de outras pessoas viverem. Ser homem na Bíblia tem a ver, porque carrega a imagem de Deus, tem a ver com defender os direitos da existência de outras pessoas. Ser homem na Bíblia, então, carregando a imagem de Deus,
tem a ver com defender direitos humanos, por exemplo. Por que defender direitos humanos? Porque se todos os homens, todos os seres humanos, toda a humanidade carrega a imagem de Deus, logo eu, homem, eu carrego essa imagem, valorizo esse ser humano também. Então nós, homens de Deus, homens à imagem de Deus, por exemplo, não celebramos a morte de ninguém. Não achamos que a dor de outras pessoas são dores insignificantes, porque homem não sente sensibilidade, homem não sente empatia, homem produz, homem vai atrás dos seus bens, homem protege, homem conquista. Não, homem também carrega a imagem de Deus. E se carrega a imagem de Deus, se preocupa quando esta imagem em alguém é diluída. Então, quando um ser humano é destruído em sua humanidade, quando alguém vive a dor da desumanização, quem é homem de verdade se sensibiliza, se preocupa, é sensível, cuida. Isso é ser homem de Deus. Amém? Porque parece na cabeça de alguns que a primeira coisa que aponta um homem, ou chegou um homem, é a sua insensibilidade. É a sua força. Mas é o contrário. O que caracteriza o homem é a imagem de Deus nele. E se ele tem a imagem de Deus nele, ele representa Deus no mundo. E representar Deus no mundo é valorizar a vida. E onde houver a desvalorização da vida, é a violação da vida, ser homem na Bíblia é se preocupar com isso. Então assim, começando a conversa, homem na Bíblia carrega a imagem de Deus e representa esse Deus. Então é misericordioso, é gracioso, se preocupa com o outro, serve, cuida, ama, protege. É isso. Antes de ser alguém que vai para a guerra, é alguém que vai por abraço. Antes de ser alguém que pega a espada, homem na Bíblia é aquele que pega na espada. Não, homem na Bíblia é aquele que se preocupa com a dor das outras pessoas. Homem na Bíblia é aquele que se sensibiliza. Isso não é conversão? Se converter é se tornar mais homem. Ou seja, se converter é se portar na vida com uma sensibilidade de alguém que entende que carrega a imagem de Deus. Então, o que é um homem na Bíblia? É a imagem de Deus. Carrega a imagem de Deus e respeita a imagem de Deus, inclusive nas mulheres. Aí, um papo para a gente aqui, tá? Um papo para a gente aqui. Se está insuportável hoje para as mulheres conviver com certos homens, é porque nós homens temos achado que só nós temos a imagem de Deus na gente. Irmão, veja só. Você acha que é normal, só em São Paulo, a cada 25 horas, uma mulher ser morta por um outro homem? Você acha normal isso? Você acha normal, a cada 4 horas, uma mulher ser violentada dentro de casa? Quem é que está fazendo isso, irmãos? Os anjos? Somos nós. Então, se nós somos homens à imagem de Deus, inclusive, isso é um problema nosso. Isso é um problema nosso, irmãos. Nós é que temos que criar meninos e ajudar os nossos filhos, por exemplo, a entenderem que a imagem de Deus está na gente e nas mulheres. Nós temos que ensinar aos nossos pares que ser homem não tem a ver com violência. Ser homem tem a ver com sensibilidade, tem a ver com cuidado, tem a ver com amor, tem a ver com proteção, tem a ver com a possibilidade de ver a dignidade em cada mulher. Porque assim, cada moça que morre nesse país, cada mulher que morre nesse país por conta da nossa ideia equivocada de masculinidade, irmãos, todos nós somos culpados. Por omissão, por insensibilidade e por não nos preocuparmos com isso. Eu tenho lido, ouvido muito. O que a gente faz? As articulações das mulheres, ok. Mas quem tem que se articular de verdade é a gente.
somos nós homens, especialmente homens de Deus, que entendeu que a imagem de Deus não está só em mim, a imagem de Deus está também em Eva, em cada filha de Eva, e tem muita filha de Eva dentro das igrejas, vivendo a experiência de não serem tratadas como imagem de Deus, mas glória ao Senhor que nós estamos aqui e vamos promover esse negócio. Então, imagem de Deus. Segundo, homem na Bíblia é bravo, bravura. Aí você já imagina, é bravo. Já dá logo uns 2 tiros para cima. Pá, 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 pá. Bravura na Bíblia, veja, nós temos alguns homens na Bíblia que caracterizam ou são caracterizados por bravura. Davi e Golias. Todo mundo conhece a história de Davi e Golias, certo? A gente olha para Davi como se ele fosse um guerreiro assim, né? Não. O que caracteriza a bravura de Davi contra Golias, e a gente costuma olhar isso como um MMA, né? Não sei se vocês acostumavam assim, assistir aqui, lá, o MMA da raiz, que tinha uns caras grandões, outros pequenininhos. Aí você imagina, Davi é isso. Não tem nada a ver com isso. O segredo da bravura de Davi não tem a ver com a capacidade dele acertar uma pedra. Tem só a ver com uma coisa. Todo o exército olha para o gigante e treme. Davi olha para o gigante e diz assim, ó, Deus foi comigo. Deus foi comigo quando eu protegi ovelhas de leões e de ursos, assim como Deus foi comigo para proteger minhas ovelhas de leões e ursos, Ele será comigo também agora com esse gigante. Quando Josué vai entrar na terra, seja forte e corajoso. Mas força e coragem aqui, bravura, não tem a ver com músculo, não tem a ver com virilidade, tem a ver com confiar que Deus é conosco. Então a bravura na Bíblia, para pensar masculinidade, não tem a ver com o quanto eu sou capaz de fazer as coisas. O quanto eu sou capaz de resolver problemas. A gente acha que ser homem é resolver problemas, né? Na Bíblia, ser homem tem a ver com confiar em Deus. E sabe o que significa isso? Confiar em Deus nos coloca em um lugar, por exemplo, de dependência. Confiar em Deus tem a ver com se tornar dependente de Deus. A lógica masculina é da independência. Nós cuidamos da nossa família, nós resolvemos os nossos problemas financeiros, nós acertamos as coisas, porque ser homem, a gente é criado desde pequenino assim, a acreditar que homem é aquele que não depende de ninguém. Homem não depende de nada, a não ser dele mesmo. A lógica da masculinidade na Bíblia é homem tem a ver com bravura. E bravura, na tradição bíblica, não tem nada a ver com heroísmo, com o cara que resolve tudo. Bravura tem a ver com depender de Deus. Tem a ver com olhar para si, olhar para o mundo e olhar para Deus e entender que eu sou frágil, preciso dele e com ele suporto todas as coisas. Depender de Deus, inclusive, tem a ver com olhar para si e se perceber limitado. Talvez um dos pontos mais difíceis para o homem é a lógica da espiritualidade, da dependência, porque nós não queremos depender de ninguém. Nós não queremos sentir que de alguma maneira não somos completos, não temos tudo o que desejamos. A nossa lógica é, eu comigo mesmo dou conta de todas as coisas. Aí a Bíblia diz, não é isso. Ser homem tem a ver com depender de Deus. Então se eu dependo de Deus, eu sou humilde. Se eu dependo de Deus, eu olho para as minhas limitações. Se eu dependo de Deus, eu vou fazer as coisas para além da minha própria força. Eu vou reconhecer, inclusive, que dependo de Deus no outro e sozinho não posso fazer nada. Ser homem na Bíblia é depender de Deus. E depender de Deus é dizer o seguinte, Senhor, eu não posso, eu tenho muitas limitações, eu entendi o meu lugar no mundo, eu preciso de Ti.
E se é assim, então eu sou um sujeito humilde. Eu não olho de cima para baixo as pessoas. Eu percebo que assim como os outros, eu preciso e dependo de Deus também. E é muito bom depender de Deus. Sabe por quê? É bom depender de Deus porque nós nos reconciliamos conosco. Porque quando a gente trata a vida como se a vida fosse um campo de batalha em que eu somente estou lutando, essa vida fica insuportável. Quando eu acredito que Deus está comigo e dependo dele, as coisas são muito melhores. Então, masculinidade da Bíblia tem a ver com bravura. E bravura não tem relação nenhuma com força. Bravura tem a ver com confiar em Deus nas situações de risco. Outro ponto na Bíblia, assim, que aqui eu queria conversar com calma com vocês. Tem a ver com responsabilidade ética. Ser homem na Bíblia tem a ver com se sentir responsável e ser ético. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 5, a gente começa lendo do verso 22, que as mulheres devem ser submissas aos homens, certo? Só que a gente precisa ler esse negócio a partir do verso 21, que diz assim: sejam submissos uns aos outros. E aí, o texto começa a dizer assim, que as mulheres devem se preocupar, se responsabilizar. E quando vai falar dos homens, gasta um tempão com os homens, dizendo, vocês precisam amar, se sacrificar, cuidar. E no texto todo, você vai observando que cada parte do texto coloca sobre o homem o senso de responsabilidade e o senso ético. O senso ético. O que é ser homem, então, nesse lugar aqui? É se sentir responsável. É ser ético. É ser justo. É fazer aquilo que é reto. O Brasil criou vários tipos de masculinidade. Uma delas tem a ver, por exemplo, com o homem malandro. O que é um homem malandro? Isso é muito conhecido na história da cultura brasileira. O homem que consegue dar um jeitinho nas coisas, que consegue enrolar a esposa e ter umas 3 ou 4 por fora. Essa é a ideia de masculinidade. O meu avô, interessante, o meu avô faleceu já há alguns anos, no final da vida ele deu uma mudada, mas ele era o seguinte, tinha um forró na cidade de Aracruz, de onde eu venho, e ele ia para esse forró, e lá ele tinha uma mulher. Todo mundo sabia em casa, inclusive minha avó. Só que ele fazia o seguinte, o forró era às 3 horas da tarde, ele passava na feira, comprava 2 sacolas de coisas de fruta e levava, acreditando que estava enganando todo mundo. Onde estava seu Olívio? Seu Olívio estava na feira comprando frutas. Estava nada. Estava no forró com outra mulher. E essa lógica influenciou os meus tios. E qual que era a lógica? Ser homem é ser esperto, é enganar, é conseguir se safar das suas ações antiéticas. Ser homem, por exemplo, é conseguir levar 2 ou 3 famílias sem que ninguém fique sabendo. Ser homem na verdade, é ser malandro. Ser homem é embromar. Aí você vai criando uma imagem de homem, por exemplo, que é capaz de enganar a esposa, que é capaz de enganar os filhos, que é capaz de enganar o companheiro. Então, ser homem vai se construindo um modelo de que ser homem é ser esperto. Ser homem, inclusive, é ser capaz de puxar o tapete. E quando for afrontado, não voltar atrás. Homem não volta atrás. Homem não reconhece o seu erro. Não é assim? Homem é aquele que consegue preservar a sua imagem. Quando você olha Efésios, o texto diz que ser homem é ser responsável, é ser justo, é ser ético. Ser homem é ser ético, é respeitar as pessoas que comigo vivem. Ser justo, ser verdadeiro, ser bom. Ser homem, na Bíblia, tem a ver com falar a verdade.
Ser homem, na Bíblia, tem a ver com se sentir responsável por aquilo que é digno. Hoje, a masculinidade tóxica é aquela também que coloca sobre o homem o peso de conseguir enganar todo mundo, inclusive a sua mulher, se for possível. É o seguinte, irmão, se a gente de verdade quer caminhar como imagem de Deus e sermos homens de verdade, ser homem de verdade é ser justo, é ser responsável, é cuidar bem de si e das pessoas. Ser homem na Bíblia é ser ético. Quanto que nós estamos precisando de homens éticos, gente? E na igreja, tá? E na igreja. Porque essa lógica antiética de masculinidade tem modelado a imaginação do ser homem até nos espaços eclesiásticos. E esse negócio é uma tradição que vai se formando assim, ó. Não é? Quanto mais sou capaz de enrolar, quanto mais sou capaz de trair, quanto mais sou capaz de criar os esquemas e me beneficiar disso, mais homem eu sou. Na verdade, segundo a Bíblia, é quanto mais responsável e ético sou, mais homem eu me torno. Que tipo de homem nós somos? Que tipo de homem nós somos? Que tipo de postura nós temos? Porque nas Escrituras, o homem bíblico é aquele que escolhe pela justiça. É aquele que escolhe por caminhos éticos. Não é ser moralista, não. Não é ficar apontando o dedo. Não. Ser homem tem a ver com escolher por caminhos que representam a Deus. Homem de verdade dá um passo para trás. Se arrepende. Conserta. Homem de verdade percebe o seu erro. Homem de verdade abaixa a cabeça quando sabe que se equivocou. É que volta e diz, olha, errei. Fui mal. Me perdoe. Falei do que não deveria falar. Fiz como não deveria fazer. Agi como não deveria agir. Ser homem, então, é ser responsável com as suas atitudes. Ser homem é ser ético, irmão. Na Bíblia, homem que segue a Deus é homem ético, justo, transformado pelo Espírito Santo, modelado pelo Evangelho e representante do reino de Deus aqui, em tudo que faz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, para sermos homens éticos para a glória de Deus. Outro ponto. O que é ser homem na Bíblia? Sabedoria e autocontrole. Deixa eu ler um texto aqui, Provérbios 16. Além dos textos que eu estou citando. Provérbios 16, 32. Diz assim, é melhor ter paciência do que ser herói de guerra. Esse texto é para homem, para os homens, para a gente. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha que paralelismo complicado da gente aceitar. Veja isso. É a contramão de tudo que a gente aprende sobre ser homem. Homem não é herói de guerra. Homem é quem tem paciência. Homem não é quem conquista a cidade. Homem é quem domina o seu espírito. Eu estava ouvindo esses dias uns vídeos, aí apareceu como é o nome dele? Aquele jogador, foi jogador do São Paulo, um centroavante, Luiz Fabiano. Tem São Paulino aqui? Que Deus te abençoe, converta a tua alma, a tua vida. E ele falando assim, não, porque se for para entrar na... Não sei se aqui é palavrão? Porrada é palavrão aqui? Se for para entrar na porrada com os argentinos, vamos entrar na porrada. Não é? Porque aqui você é homem, somos todos homens. Homem tem que entrar na porrada, se é para entrar na porrada.
Eu morei no Rio de Janeiro, pastorei no Rio de Janeiro, né? Alguns de vocês sabem. Eu me lembro um dia que eu estava no carro assim, aí de repente 2 caras começaram a brigar no trânsito. Não é? E aí tinha um senhorzinho e um garoto. Aí o senhor pensou assim, vou deixar esse cara, eu sou macho, pô. E começou a xingar e gritar. E os 2 pararam na minha frente. O cara do outro carro saiu gritando, falou assim, ó, aqui é o crime, pô, aqui é o crime. E estava com uma tornezeleira. O velhinho abaixou a bola, o rapaz também. E eu ali atrás falei, meu Deus, vai sair tiro. Assim, homem é aquele que se impõe, é aquele que estoura, é aquele que resolve. A Bíblia está dizendo, não, homem é aquele que tem paciência, homem é aquele que controla o seu espírito, homem é aquele que é sábio, que é capaz de trazer paz onde há caos, homem é aquele que aprende com a vida que o melhor é o diálogo, homem é pacificador, homem bíblico não é homem de guerra, homem bíblico é homem pacificador. Homem bíblico não é aquele que dá um soco na mesa para que todo mundo obedeça. Homem bíblico é aquele que é capaz de criar uma vida tão influenciadora, tão amável, que as pessoas respeitam por conta do amor e da admiração, não pelo grito e não pela violência. Essa ideia de que homem é homem porque é bravo, não é bravo nesse sentido do nosso tempo, é bravo no sentido de coerência, no sentido de equilíbrio, de maturidade, de capacidade de cuidar do seu próprio espírito. Homem que não consegue se controlar, não é que é mais homem do que o outro, não, é menos homem. Pronto, aí. Quanto mais incontrolável você é, menos macho você e eu somos. Mudou aí? Mudou, né? Tipo assim. Tá, deixa eu contar essa história aqui. Fui conversar com um casal. Aí o cara, violentíssimo. Pastor, mas eu sou homem. Sim, mas o que tem? E o senhor sabe como é ser homem? Não, que tipo de homem você está falando aí? Ué, homem não aguenta, né, pastor? Você que não é homem de verdade. Você não aguenta. Porque homem domesticado pelo Espírito, ele não ganha guerras, nem toma cidades. Ele cuida de si e ganha a guerra que está aqui na sua própria alma. Ah, mas pastor, a minha história. Veja. Quem é aqui da década de 80? 70? 60? 50? 30? Veja só. Preste atenção nisso. Essa ideia de homem e violência, muitas vezes tem a ver com uma concepção de paternidade que, na verdade, criou na gente ausências e falências. Tipo assim, ó. Nós que somos da década de 80 para trás, e ainda hoje isso é muito comum, porque a gente vai reproduzindo isso, a ideia de ser pai, do nosso pai, tinha muito a ver com frieza, violência e força. E essa paternidade, ela vai modelando a nossa compreensão de ser homem. E a gente vai e casa. Casa com um vazio profundo. Porque este pai que me cobria era um pai que não tinha beijo, mas tinha muito grito. O meu pai nunca me disse, nunca. Meu pai nunca disse, ó, Kenner, eu te amo. Nunca me disse isso. Por que meu pai nunca me disse, Kenner, eu te amo? Porque isso é fraqueza. Homem, pai, não diz para o outro menino que o ama. Diz para ele assim, ó, vai trabalhar. Apanhou na escola? Apanha aqui. Moleque, você está com quantos anos? 12. Já pegou quantas meninas? Nenhuma, é gay.
Estou inventando? Esta ideia esta paternidade que nos modelou, foi nos levando para um lugar de masculinidade que tem a ver com violência. Aí nos casamos, o mundo vai mudando. Aí nós vamos reproduzindo isso. Aí aquela mesma violência que eu fui alvo, agora eu aplico aos meus filhos. Vocês são da época do Raimundos, não? Todos nós aqui, quase todos nós somos, né? Então, vocês assistiram o documentário do Raimundos? Já? Duas coisas importantes aqui do documentário. Primeiro, eu nunca vi um testemunho público, na esfera pública, na cultura, de conversão ao evangelho, como aquele documentário. Eu nunca gostei de ouvir o Rodolfo contando testemunho. Nunca gostei. Era muito ideias, o tempo todo assim, e demonizando tudo que ele viveu, e tratando como se ele agora, porque ele é crente, tudo que ele viveu era uma porcaria do diabo. Eu acho isso uma babaquice. Só que nesse documentário, ele saiu dessa rota, ele tratou todas aquelas loucuras que fazia, olhando os pontos positivos. Alguém que não conhece o evangelho, ouve aquilo, pô, esse cara é normal, não é um doido que acha que tudo é pecado. Não, bacana isso. Talvez um dos melhores testemunhos, eu acho que é histórico. Eu falei com o Ricardo Alexandre, que é um dos caras que aparece no documentário, mandei mensagem para ele, seu Ricardo, eu acho que aconteceu uma coisa histórica aqui, tá? Eu acho que esse testemunho do Rodolfo, sem esse evangeliquez, sem esse nojinho bobo, deu ao mundo evangélico um lugar muito mais maduro para as pessoas olharem para a gente. Mas uma outra coisa muito interessante foi o Rodolfo e o Digão, dois caras, muito assim, né? Falando quando iam falar do pai. Porque os dois viveram a mesma experiência de pais que davam a mesma coisa, que protegia, bem-sucedidos, mas pais que marcaram os dois de tal forma que a vida que os dois foram levando no decorrer da história foi em busca da afetividade destes pais que não eram afetivos, brutos, bravos, não deixavam faltar nada, mas não lhes proporcionava, por exemplo, a experiência de se sentirem amados pelo pai. E aí, ouvindo as histórias, para mim ficou muito nítido que a lógica violenta de paternidade arregaçou com a cabeça dos dois. O Rodolfo redescobriu isso no Evangelho, se sarou. O Digão não. Aí eu olhei aquela história e falei, meu Deus, o que eu faço para não arregaçar a cabeça dos meus filhos também com uma visão de paternidade violenta? Somente redescobrindo um outro jeito de ser homem, qual seja ser homem, não pela força, mas pela capacidade de modelar o meu espírito, de cuidar da minha alma, de modelar o jeito que eu falo, de olhar para eles com respeito, com carinho, a começar a dizer, ó, te amo. Para você chegar para o teu filho e dizer, meu filho, eu te amo. Porque a lógica, aí nós encontramos vários homens com falências profundas emocionais, que aqui por fora são bravos, rijos, fortes, mas quando você vai olhando assim, vai sentando num divã para conversar, são destruídos, sabe por quê? Porque não viveram a experiência da masculinidade que toca em sensibilidade, que fala de carinho, de empatia. Sabe o que é ser homem na Bíblia? Ser homem na Bíblia é ser sábio, ser sensato, não é ser violento, não é ser uma expressão de imposição, é ser alguém que consegue dizer, por exemplo, te amo. E talvez você esteja aqui hoje, e as mais profundas falências que você carrega na alma, e essa violência que talvez você tenha, tem muito a ver com carência do que qualquer outra coisa. Só masculinidade frágil precisa da violência para se impor. E eu acho que parte dessa violência tem uma relação profunda com ausências de paternidade. Que o Espírito Santo de Deus, então, te cure para que você seja um pai melhor do que foi o teu pai. Amém? O que é ser homem na Bíblia? Além de sabedoria e autocontrole. Ser homem na Bíblia tem a ver com vulnerabilidade, irmão. Nós vamos terminar com isso aqui. Os homens bíblicos eram vulneráveis.
eles não eram homens perfeitos, fortes e viris. Eles eram vulneráveis e reconheciam a sua vulnerabilidade. Jesus chorou. Jesus pediu para Deus passar dele o cálice. Jesus, ao ver a morte, se entristeceu. Paulo, gente. Paulo brigou com Marcos. Mas no final da vida dele, Paulo falou assim, olha, é muito difícil estar aqui sozinho. Faz o seguinte, traz os meus pergaminhos, traz aí Marcos. Vulnerável, sabe? Fraco. Ser homem na Bíblia não tem a ver com vestir uma máscara de poder. Tem a ver com reconhecer, inclusive, que tem fragilidades e fraquezas. Você sabia que quem mais morre é homem? Aí chuta por quê? Por que quem mais morre é homem? Cara, a gente não tem coragem nem de falar, está doendo. Câncer de próstata. Você fica até sério, né? Mata tanto homem por quê? Porque homem não pode ter câncer. Homem não procura médico. Homem não pede ajuda. Pelo amor de Deus, da onde veio essa ideia de masculinidade? Que homem não pede ajuda. Os caras estão tão assim, tão intoxicados desse troço, que para poder, não, o homem é forte e tal, aí eles vão querer redescobrir a masculinidade. Aí o que eles fazem? Eles botam uma mochila de 30 quilos, vão subir uma montanha, o cara está com quase 100 quilos, não consegue correr 2 quilômetros, quer subir uma montanha, quase morrendo, para chegar lá, para fazer exercício, para mostrar que é forte, porque tem que descer agora, é descer do herói. Aí o que é a mulher? A mulher é alguém que reconhece o heroísmo desse cavaleiro andante medieval com a espada de Satangos. Você viu que eu fiz uma junção aí de tradições masculinas, né? Porque homem tem a ver com isso, ser forte. Gente, o que caracteriza Jesus é ele se esvaziar. Você ouviu falar de kenosis? Esvaziou-se. Tendo forma de Deus, kenosis, esvaziou-se. Ele esvaziou-se. O que é esvaziar-se? Esvaziar-se tem a ver com se fragilizar. Ele lavou os pés dos seus discípulos. O que é lavar os pés? Se fragilizar. Ele diz assim, ó, que amou os seus e amou até o fim. Mas veja, quem eram esses que ele disse? Amou e amou até o fim. Os mesmos que estariam traindo ele. Ser homem na Bíblia, por exemplo, é perdoar. É se fragilizar a ponto de perdoar. Ser homem tem a ver na Bíblia com olhar para si e falar assim, eu não dou conta disso aqui. Eu vou procurar um terapeuta, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um pastor, eu vou procurar um amigo, eu vou procurar, sei lá, eu vou procurar um curandeiro, eu vou procurar quem possa me ajudar. Curandeiro é só brincadeira. Eu vou procurar ajuda. Por que eu vou procurar ajuda? Porque eu não posso suportar isso sozinho. Mas o cara morre, mas não se abre com ninguém. Acaba com a família, acaba com a esposa, acaba com os filhos, porque não é capaz de ouvir. Por que não pode ouvir? Porque se ouvir, é frágil demais. Homem de verdade não ouve, homem de verdade fala, manda, diz para onde deve ir. Homem bíblico ouve, se fragiliza, busca ajuda e tem a oportunidade de melhorar. A masculinidade tóxica diz para você e para mim que nós somos super poderosos e que a gente não precisa de ninguém.
A masculinidade bíblica diz: somos limitados e precisamos de ajuda. A masculinidade tóxica diz que você nunca pode reconhecer diante da sua esposa, dos seus filhos, os seus deslizes e os seus erros. A masculinidade bíblica diz que nós nos esvaziamos e, se for possível, a gente pede perdão. A masculinidade tóxica diz que homem de verdade é aquele que impõe. Essa é a tóxica. É a do Red Pill. A masculinidade bíblica é aquela que nos ensina a aprender com a vida e com as pessoas. Então é assim, meu irmão, ó. Enquanto você achar que não precisa de ninguém e a força está na tua mão, eu só tenho uma coisa a dizer: o final é o desastre. E vai muita gente com você. Vai você e uma galera que está do teu lado aí. Agora, se você estiver disposto a entender as suas fragilidades e fraquezas, até as dores e as questões mais profundas, eu acredito que o Senhor possa te ajudar e te auxiliar. O que é a masculinidade bíblica? É a imagem de Deus na gente. E a imagem de Deus na gente transforma o nosso jeito de olhar. E transformando o nosso jeito de olhar, todo mundo ganha. Ganha a nossa esposa, ganham os nossos filhos e ganha a gente também. Porque tiramos das nossas costas uma visão de masculinidade que nos mata. Deus nos quer vivos, transformados e em processo de cura para a glória dele. Que o Espírito do Senhor te abençoe, nos abençoe, para que a vontade gloriosa e bondosa de Deus vá nos transformando em homens segundo a imagem de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de orar com você. Gostaria de orar com você. Que tipo de homem você gostaria de ser? Que tipo de homem você tem sido? Essa é a pergunta também. O quanto você está disposto a abrir mão? O quanto você está disposto a dar um passo para trás? O quanto você está disposto a buscar ajuda? O quanto você está disposto a ter coragem de rever caminhos e conceitos? Você não precisa, por exemplo, reproduzir as violências, as mesmas que você foi alvo. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa reproduzir uma lógica de masculinidade que te feriu. Você não precisa. Você não precisa carregar para a tua experiência de homem experiências de masculinidade que acabaram com a tua consciência. Aliás, é possível que você, nesta recuperação da masculinidade bíblica, tenha experiências como homem que você nunca teve até hoje. E isso sara. Isso cura. Isso tira um peso da gente, irmão. De verdade, isso tira um peso da gente. Um peso. Porque você não precisa ser aquilo que te destrói. Você pode ser outra coisa. E o nome do Senhor ser glorificado através disso. Então feche teus olhos, eu quero orar com você. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. Quero te dar alguns segundos para que você fale com Deus. À luz da tua própria história, da tua própria memória, da tua própria existência, da tua própria masculinidade. É possível que você esteja aqui essa noite
e você precise curar as suas experiências de paternidade. É possível que você esteja aqui essa noite e você precise olhar para si e olhar para como está as relações das pessoas com quem você vive e ama, e perceber o quanto você é a causa de algum caos. É possível que você esteja aqui essa noite e precise rever o seu conceito de cuidado de si, de virilidade, de força. É possível que você precise hoje sair daqui agora, daqui a pouquinho, depois que essa reunião terminar, procurar pessoas e pedir perdão. É possível que você tenha que acordar amanhã e falar assim: amor, me ajude a procurar um médico, sabe? Eu estou sentindo umas coisas estranhas aqui e até hoje não falei, sabe? Porque eu tenho vergonha. É possível que você precise procurar um psicólogo amanhã, terapeuta, para você sobreviver, irmão. Para você sobreviver, tem a ver com sobrevivência às vezes. Eu digo para vocês, o dia que eu descobri isso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu parei de reproduzir aquilo que me matava, me libertei daquilo que me aprisionava, e dia após dia venço em mim, para que eu possa ser um homem melhor. Primeiro para mim mesmo, reconhecendo as minhas fragilidades, fraquezas e dependências, e depois para as pessoas que estão ao meu lado, a começar aquelas que vivem da minha casa, aquelas que estão comigo. Senhor Deus, Pai, ajuda-nos, que a masculinidade que brota das Escrituras, que a ideia de ser homem, a sua imagem, ó Deus Santo, a tua imagem, ó Deus Santo, modele o nosso olhar, transforme as nossas atitudes, nos leve a outros caminhos, nos faça entender sobre amor, misericórdia, perdão, cuidado, responsabilidade, ética. Ó Deus, sara-nos para que a gente não saia por aí machucando tantas outras pessoas. Tira da gente, Deus, esse peso de uma masculinidade que mais nos oprime do que nos liberta. Para que não sejamos a causa de dados horrendos e pecaminosos, mas sim nos tornemos instrumentos para a proclamação do teu reino e da masculinidade que encontra em ti, ó Cristo, a fonte, e na cruz o caminho. Ó Deus, ajuda-nos, ajuda cada homem aqui, cada pai, cada avô, cada tio, cada cuidador, me ajuda, nos ajude, Deus, para vivermos a profundidade da tua vontade, para a tua glória, para a nossa libertação e para a promoção do teu reino. É assim, Senhor, que nós oramos, crendo e cheios de esperança. Oramos e esperamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Kênia. Que início de jornada, hein? Louvado seja Deus. E isso é só o começo, pessoal. É uma jornada redescobrindo a masculinidade. Começou pela Bíblia, porque é onde tudo começa. Então quero convidar você, homens do cenáculo, a caminhar com a gente o ano todo. Em breve a gente vai estar anunciando aí o mês de abril, um tema que a gente precisa redescobrir a masculinidade, porque é isso, as camadas vão abrindo, sabe? E uma coisa vai abrindo a outra. Deixa eu ver aqui, quem aqui está primeira vez com a gente? Cadê? Primeira vez, muita gente, seja bem-vindo. Depois, se você quiser, vou deixar aqui um QR Code aqui na mesa para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Nós temos lá um grupo onde divulga as datas, o pessoal interage. Então, e você, Bible Online também, a gente vai colocar lá na comunidade para que você aí, homem Bible Online, tá aí, né? Não dormiram não, hein? O pessoal aqui tá acordado, hein? Lá, o pessoal tá ativo. Participar com a gente também para viver essa jornada de redescobrimento da masculinidade. Pessoal, vamos juntos, de verdade. Obrigado, pastor Kenner, porque hoje
muitos processos foram startados e a jornada continua. E Deus, Ele é fiel para começar essa boa obra e ir com a gente continuamente, até que Ele venha ou a gente vá, né? Amém? Pessoal, chefe Gustavo, cadê ele? Tá aí? Ah lá, ó. Tem lanche lá embaixo. Você que chegou do trabalho, tô vendo o pessoal aqui com roupa de trabalho, né? Aquela, dá para ver o suor do trabalho, né, Guia? Tem lá um lanche especial, chefe Gustavo, lá embaixo. E, ó, já é um momento para começar a viver isso aqui, ó. Porque lá você vai sentar, vai se conectar, vai conversar, vai começar a se abrir. Resenha, conversa. Então, vamos juntos e é só o começo, hein? Estamos juntos e vamos juntos para isso até... Eu falei dezembro, novembro, mas ó, vai continuar, porque essa jornada é contínua. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela palavra, pela vida do pastor Kenny. Obrigado pelo sopro do Teu Espírito que tem nos direcionado a viver essa jornada. E que nós, como homens do cenáculo, possamos, Pai, caminhar em comunidade, caminhar em amor, que possamos ser os braços, as mãos, os ombros uns dos outros, aprendendo a suportar, servir de suporte para uns aos outros, servir de ouvido, de voz. Ajude-nos, Pai, porque já dizia o poeta que ninguém é feliz sozinho e a gente precisa uns dos outros debaixo do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo início dessa nossa jornada, redescobrindo a masculinidade, e assim vamos, seguindo, tendo o Senhor como o alvo, tendo o Senhor como o nosso padrão, e não só como alvo, mas tendo o Senhor também como a lente, através da qual nós enxergamos a vida. Porque nós queremos sim olhar para o Senhor e olhar através do Senhor em amor, Pai. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. E que o Senhor nos leve agora em paz, nos dê um momento de lanche, de interação maravilhoso. E que ao longo dessa semana já possamos usufruir e viver os frutos deste encontro, Senhor. Muito obrigado. Amém, amém e amém. Amém? Boa semana, vamos junto. Quem quiser, ó, tá aqui, ó. Entra aí no grupo do WhatsApp. O pessoal do Bible Online vai receber também. Embora, né, Juninho? Que é só o começo, né? Vai ter barulho agora ou não, né? Então é lanche, pessoal. Vambora, vamos interagir. Deus abençoe.